propor à mesa, chamando o seu presidente da quinta comissão, execução e cumprimento de sentença. Convidando o seu presidente, ministro Ribeiro Dantas. Sua relatora, desembargadora federal Mônica Nobre, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, os coordenadores científicos Araquém de Assis, Eduardo Arruda Alvim e Antônio do Passo Cabral, e o secretário executivo, juiz federal Marcelo Rosado, da Segunda Região. Inclusive o da minha comissão. Mauro, vamos ver se a gente faz uma dinâmica. Vai com o Marcelo pra cá. Vai com o Marcelo pra cá. Dada o assunto, a hora que sempre se dá pode submeter sem leitura. É? Vamos correr pra isso. Tá muito tarde. Tem gente que tem voo. Então bora. A Mônica. A Mônica eu até autorizei a sair. Passa a palavra ao ministro Mauro Campos. Eu peço a máxima atenção da plateia, por sugestão do presidente da comissão, agora execução e cumprimento de sentença, não será procedida a leitura de cada enunciado. Correto? Então eu vou apregoar aqui o enunciado, se houver o número do enunciado que está sob julgamento e se houver algum destaque, se manifeste a plateia para que nós façamos um debate mais curto em razão da premência do tempo que há membros da banca que precisam retornar ao seu estado de origem. Vamos então ao primeiro enunciado em julgamento, é o de número 1078, referente ao artigo 85, parágrafo 7º. Está em votação. Obrigado. Não, tenho caneta, tenho todos. Obrigado. Não. Obrigado. Rejeitado. Rejeitado. Vamos agora ao de número 1277. Votação. Em votação. Rejeitado. Agora o de 1489. Está na tela. Em votação. Rejeitado. 1499. Em votação.
Rejeitado. Vamos ao 1731. Na tela, agora sim em votação. Isso vai passar, cadê Dias? Um momento só, suspensa a votação aí. Isso já foi dito muitas vezes, mas eu acho que é um sentimento geral de todos aqui. Pelo menos os colegas daqui ao lado estão dizendo. Veja, esse enunciado ele tem referência a 3 dispositivos legais. Eu não sei decorado. Na verdade, eu sei só um deles aí, o outro eu tenho que ler. Não dá tempo de ler dessa forma. Esclarecer rapidinho? Por não. Posso esclarecer rapidinho? Sim. Pessoal, esse enunciado se refere à contagem do prazo em dias úteis na execução de alimentos, onde se requer a prisão civil do alimentante. Os tribunais têm divergências sobre a contagem desse prazo em dias úteis e com relação a... Por isso que se menciona o 231 do CPC também, com relação à forma de contagem, porque o 231, parágrafo 3º, que a gente disse aí que não aplica, ele diz que prazos de natureza material devem ser contados a partir da intimação do alimentante. E, nesse caso, ele precisa de um advogado para orientar. Então, a gente teria que contar na forma dos incisos do 231 mesmo, da juntada do mandado. Foi nesse sentido, para não prender sem dar oportunidade dos 3 dias úteis. Esclarecido, então? Retomando a votação. Em votação, então, agora. Que é puro. Aprovado. Belíssimo lobby. 1831. Está na tela. Não, obrigado. Esse aqui é um enunciado importante. Em votação. Momento. Quem pediu a palavra? Por não. Está chegando o microfone aí com você. Pode anular a votação. Eu só queria um esclarecimento. Esse enunciado, a ideia é afastar a aplicação do adimplemento substancial para alimentos, é isso? Não. É afastamento do adimplemento substancial? Não. A questão aqui é simplesmente porque se fixou aquela ideia que só a pessoa tem que esperar a terceira parcela para poder... E aí, basta que a primeira não seja adimplida no todo ou em parte e já se pode pleitear a prisão. Esclarecido. Em votação, então. Só faz é acumular. Melhor pedir logo para o cara pagar logo e não ir preso. Depois que acumula, não tem mais como pagar. Pode ficar com ele, eu estou com um aqui. Porque às vezes eles querem falar lá, aí esse aqui fica melhor para nós. Aprovado. 1292, referente ao artigo 774(2). Está na tela. Em votação. Aprovado. Achei que fosse. 1570.
Em votação. Rejeitado. 1508. Em votação. Certeza. Aprovado. Rejeitado. 1446. Em votação. Vamos ver esse negócio. Onde é que nós vamos almoçar? Aprovado. Esse aí, polêmico. 1425. Alguém? Um momento só. Não. Só Tem a palavra, para. Vossa Excelência, professor. É porque tem vários dispositivos. O enunciado é bem simples. Como o direito de laje veio posterior ao CPC, ele foi inserido apenas em um dispositivo, o 799, e ele ficou, não trata nos outros dispositivos que tratam da penhora de direitos reais imobiliários. Então ele ficaria assistêmico. Então teria que aplicar as demais regras. Ministro, só um destaque de 3 segundos. Esse Por não. enunciado é super útil porque a lei foi omissa. A lei 13.465 de 2017 não faz menção ao procedimento a respeito da laje, então esse enunciado é fundamental. Perfeito. Em votação. Aprovado. Bero Lobby. Vamos ao 1418. Em votação. Com licença, Excelência. Momento só. Professor Didier, cancelar a votação. Professor Didier. Uma dúvida. É remir a execução ou remir o bem que foi alienado? É remir a execução toda, pagar a execução toda. Apenas um esclarecimento. Voltar à tela. Quem pediu a palavra? Sim. Ou não? A matéria, ela parece simples, mas ela ainda é um pouco controvertida em alguns tribunais. É uma questão relevante para fins de segurança jurídica, principalmente em relação aos arrematantes, que muitas vezes se veem surpreendidos em relação a remissões operadas após a lavratura do auto de adjudicação. E isso é relevante, o dispositivo, ou melhor, o enunciado, porque o artigo 826, ele apenas menciona que o executado, o legitimado, pode remir o bem a qualquer tempo, mas é evidente que ele não poderá remir o bem após o aperfeiçoamento daquele ato executório que tem expropriado o bem. Então, por isso a importância do enunciado, a fim de se garantir uma maior segurança jurídica nas execuções. Esclarecido, então. Professor Didier ainda? Por não. Ainda não, por não.
Tem um microfone aí atrás de você, Nessa. Aí. Que eu perguntei se era remir o bem ou execução, aí o professor Araquém disse que era execução, e o colega ali disse que era o bem. Aí ficou na... voltei a ficar na dúvida. Falar. Não, A defesa dele foi remir professor, o bem. bom dia a todos. Professor Dedier, o enunciado é em relação à remissão da execução, artigo 826. Pagar. O enunciado propõe que seja possível até a lavratura do auto ou do termo. Aliás, é um ponto de vista, ao que eu saiba, pacífico. Em votação. Aprovado. Vamos ao 1745. Não, minto. Agora é o 1000. É isso. 1745. Em votação. Rejeitado. 1873 agora. Em votação. Aí é 2. 2, você é 2. Eu pedi que retirasse o controle do ministro Navarro. Rejeitado. Vamos ao 1781. Em votação. Rejeitado. 1430. Em votação. Aqui é direito material, não é direito processual. Deixa para a jornada de direito civil. Aprovado. Incrível. 1510. Em votação. Um momento só. Fazenda Nacional tem a palavra.
Senhor presidente, só para dizer que há decisões judiciais que estendem esse inciso X para, inclusive, quantias depositadas em caderneta de poupança. E isso tornaria inviável qualquer execução abaixo de R$40 mil, se fosse impenhorável a quantia nesse valor em caderneta de poupança. E também não deve ser estendido a outras aplicações financeiras. Por quê? Em primeiro lugar, a reforma de 2006 do Código anterior já trazia exatamente essa expressão, caderneta de poupança. Houve oportunidade em 2015 para mudar isso, não foi mudado, e nós entendemos que a caderneta de poupança não se equipara a outras aplicações porque ela tem a finalidade de promover investimento imobiliário. Os bancos são obrigados a destinar uma parcela desse valor para habitação. É isso, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, na verdade, eu acho que o intuito é a proteção... Senhora Letícia, Madre Letícia, por favor. Eu acho que o intuito é a proteção do devedor. E, assim, a caderneta de poupança é um investimento complicado, né? Pelo menos um fundo de renda fixo, quer que seja. Eu, particularmente, votaria pela rejeição, só para um contraponto. Em votação. Rejeitado. 1441. Em votação. Aprovado. 1757 agora. Em votação. Aprovado. 1702. Em votação. Obrigado, presidente. De plena conta, é isso mesmo. Foi isso que eu estou pensando. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primorosa. E hoje na bancada permanece assim. Aprovado. 1344. Em votação. Aprovado.
Vamos agora ao 1617. Hã? Faltou em votação. Não falei em votação ainda? Em votação, perdão. Eu já até votei. Talvez a fome, talvez a fome. Isso é importante. Aprovado. Vamos agora ao seguinte, que é o 1085. Em votação. Aprovado. 1151. Momento só, vamos suspender a votação. Madora Letícia. Só o microfone chegar a Vossa Excelência, para repetir, peço. Essa semana, naquele precedente da sessão de relatoria de Vossa Excelência, o que foi decidido é que a medida tem que ser frutífera, além de concreta e específica. A impressão que me deu do enunciado é que basta que a medida pleiteada tenha, não sei, alguma possibilidade de efetividade, tem que ser frutífera, né? A Fazenda com a palavra. Só um breve esclarecimento. A Fazenda está de acordo, né? Eu estou de acordo com o que a colega falou, mas tem um pequeno detalhe, né? A medida pode ser pleiteada antes e ser concretizada depois do suposto final do prazo, com base na súmula 106 do STJ, né? Pode não ter sido culpa da Fazenda a concretização em momento posterior. Portanto, há uma retroatividade, né? Imaginamos que isso tenha sido decidido também no julgamento, na nossa interpretação. Eu Obrigado. queria falar também, por favor. Um esclarecimento em relação ao que a desembargadora Letícia falou, isso foi discutido na comissão e a proposta inicial de enunciado, na proposta o proponente colocava que a medida tinha que ser concreta e específica e efetiva. E a deliberação no grupo foi substituir a palavra efetiva pela palavra específica. Exatamente. Justamente pelas considerações do colega, dizendo que é muito difícil a gente saber ex ante se a medida pode se tornar efetiva em algum momento ou será efetiva após o desarquivamento. Então, exigir isso naquele momento seria inadequado, então houve uma substituição daquela ideia de efetividade da medida pela expressão específica. Eu quero falar. Eu queria falar também, eu que propus o enunciado, a ideia não é que tenha realmente uma efetividade, mas que tenha o que o credor apresenta, traga para o processo um resultado útil. Não basta um mero desarquivamento e segurar o processo com isso. É nesse sentido o enunciado. Agora, se o que ele pede vai realmente ter um resultado efetivo, a gente nem pode saber de início, né? Pelo menos ele tem que tentar. É essa a minha visão. Doutor Fred. O STJ julgou isso, o voto da relatoria do ministro Mauro Campos, na quarta-feira, em recurso especial repetitivo. E, pois é, não é o mesmo raciocínio?
Entrar tratando de prescrição intercorrente seria o mesmo raciocínio, não? Veja, na tese que ficou fixada lá, foi que teria que ser a penhora efetiva. Por quê? Para evitar esse mero pedido de desarquivamento. Mas lá é específico para a Fazenda, é o que de evitar me parece. a prescrição. Aqui é execução civil. E isso não vai ser verificado, isso vai ser verificado no momento em que, lá na frente, se verificar que foi efetiva, suspendeu. Se não foi, aí realmente não houve a suspensão. É que eu penso que quando o credor requer, ele não tem como saber se vai ter resultado ou não. O que importa é que ele requer alguma coisa que vá trazer uma efetividade para o processo. A gente não tem como saber concretamente se vai ter. A minha preocupação só, eu já vou, é porque aí está como se estivesse dizendo que basta tomar uma atitude concreta e específica. Mas, na verdade, isso teria que ter algum resultado, a meu ver. Na verdade, na minha proposta até constava efetiva. Acho que mas estaria de acordo com o preferiu precedente colocar do específica. A comissão mantém a redação e eu coloco em votação, então. Maravilhoso. 12, 13, claro. Também farei em seguida. 5, 6, 3. Rejeitado. 13. Senhor presidente, foram 13 as propostas de enunciado aprovadas pelo plenário referente a esta comissão. Presidência, eu passo a presidência. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Eu gostaria de agradecer a todos, em especial a comissão, a relatora, a desembargadora Mônica Nobre, que teve de sair, ao secretário, juiz federal Marcelo Rosado, e especialmente aos coordenadores científicos, professor Araquém de Assis, professor Eduardo Arruda Alvim, professor Antônio do Passo Cabral, e também a coordenação geral e a coordenação científica do evento pela confiança, mais uma vez, em nós depositada. Muito obrigado. Posso? Senhor presidente, ministro Raul Araújo, nosso corregedor-geral do Justiça Federal e diretor-geral do Centro de Estudos Judiciários e presidente da TNU, eu quero reiterar aqui, em nome de toda a equipe que trabalhou na jornada, nessa coordenação científica, me auxiliando na coordenação científica, servidores da Casa, servidores, assessores do STJ, mas, sobretudo, a Vossa Excelência, pela confiança depositada no nosso trabalho, nos eminentes especialistas, professores, coordenadores das comissões, que reiteradamente agradeço a Vossas Excelências, penhoradamente, pela presença e pela participação efetiva de todos os aqui presentes, operadores do direito, de todos os ramos de atividades. Agradeço, enfim, a Vossa Excelência, senhor presidente, mais uma vez, e devolvo a presidência a Vossa Excelência. Bem, então tivemos uma jornada muito proveitosa, com a aprovação de um total de 51 enunciados, o que revela a forma criteriosa como aqui trabalhamos. Quero agradecer, então, às senhoras e aos senhores ministros, referindo ao ministro Mauro Campos Marques, ao ministro Marcelo Dantas, que ele se encontra aqui conosco, às senhoras e senhores desembargadores, juízes e juízas, professores, professoras, advogadas e advogados, ao nosso secretário executivo-geral, doutor Fabiano Tesolin, os servidores do Centro de Estudos Judiciários, fazendo uma referência especial à doutora Jaqueline Melo, à Maria Amélia, à Renata, a todos os que participaram também, auxiliando os trabalhos da Secretaria na redação dos enunciados trazidos pelas comissões, aos que auxiliaram nessa plenária, a todos, enfim, nossos agradecimentos, e está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado.